Olá, seja bem-vindo à 8ª edição do podcast do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Eu sou Gabriel de Arruda Castro e hoje converso com Vladimir Fernandes Maciel, coordenador do Centro, graduado em Economia pela USP, com mestrado em Economia de Empresas pela FGV e doutorado em Administração Pública e Governo, também pela FGV, com estágio doutoral no MIT. Professor Vladimir, obrigado por nos receber aqui naquela que é a sua própria casa, o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. E a primeira pergunta para aqueles que não nos conhecem ainda muito bem é muito simples. O que é o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica? Bom, Gabriel, o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica é um centro de pesquisa e divulgação do pensamento liberal com foco na economia brasileira. Então, a ideia do centro é estudar a economia brasileira e os problemas da economia brasileira sobre o enfoque da liberdade econômica. E o centro foi fundado já há 3 anos, já completou 3 anos, você está à frente do centro há quase 2 anos. O que é que tem sido feito na prática? A gente sabe que tem um aspecto mais acadêmico, são professores que trabalham, são ligados ao centro, mas o que na prática diferencia o Centro de Liberdade Econômica de um mero departamento acadêmico de economia, por exemplo? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que o centro ele tem uma identidade. Então essa é uma primeira coisa que diferencia. Ele tem uma orientação, ele é um centro que tem como base teórica as correntes do liberalismo. Não é um centro de escola austríaca, ou seja, que tem vinculado a sua base teórica a uma escola, mas é um centro que tem ou abarca diferentes visões das teorias liberais para tentar explicar o Brasil. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Acho que o segundo aspecto é que ele não é só um centro de pesquisa que escreve, publica para os periódicos especializados. Então, a gente tem essas duas faces, ou seja, a gente estuda e produz conteúdo, trazendo dados, informações, experiências, com referencial teórico liberal, só que ao mesmo tempo a gente cuida de ensinar e também divulgar. E a gente divulga como? Por meio dos eventos que nós realizamos, sejam palestrantes que nós trazemos para cá, seja o Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica, que acontece todo final de ano, todo mês de novembro. Então, essa é a forma da gente dialogar. Afora as participações que os nossos pesquisadores acabam tendo na mídia e em outras situações, como a Assembleia Legislativa de alguns estados, ou seja, divulgando as ideias da liberdade econômica e reforçando não só apenas a questão teórica, mas a nossa preocupação é trazer elementos para entender a economia brasileira. E o centro tem um público específico para quem que os professores, os pesquisadores produzem? Eles falam para a academia, falam para o governo, ou é para o leitor, para o cidadão comum? Quem que é o público principal das atividades do centro? Olha, o público principal das atividades do centro hoje são os interessados em liberalismo econômico. Isso compreende quem de fato é estudante ou já estudou o tema, ou aqueles que ainda estão chegando nessas ideias e começando a buscar material e encontram o centro como uma referência. Então, assim, o grande público do centro é isso. Só que, do ponto de vista da obrigação do centro, a gente tem que conversar com, digamos, os pares, ou seja, via congressos especializados, periódicos especializados, que essa é uma comunicação acadêmica, que é exigido até pela nossa função dentro da universidade, e em menor número, mas já crescendo dentro de um planejamento nosso de 5 anos, que havíamos feito no nosso início, começar a trazer elementos para os governos. Então, a gente teve contribuições que foram repassadas aí para discussão da MP 881, participações em audiência pública lá no Mato Grosso do Sul, no Tribunal de Contas do município de São Paulo,
agora, né, a nossa próxima participação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, são os primeiros passos de uma trajetória que busca, assim, num longo prazo, influenciar a política pública. Então o centro tem esse braço ou essa perna acadêmica, mas também tem um outro lado que é muito voltado para a prática, não só para convencer as pessoas de que a liberdade econômica é um melhor caminho para o desenvolvimento, mas também convencer indiretamente ou diretamente os tomadores de decisão, né, a respeito dessas ideias, né? Sim, na verdade a gente tem uma preocupação de não ficar fechado na Torre de Marfim. A orientação do centro, quando ele foi criado, dentro da perspectiva da universidade transcender os seus próprios muros, é conseguir estabelecer um diálogo com o lado de fora da academia. E, em última instância, a gente começar a influenciar a tomada de decisão vai dando corpo, inclusive, às nossas pesquisas, porque elas acabam tendo uma finalidade que guia o nosso propósito. Quer dizer, produzir algo de qualidade na academia, mas que ele possa ser traduzido e possa influenciar para fora dos muros da universidade, influenciar positivamente o país, que essa é a função do centro. O centro não é uma entidade com fins lucrativos e a missão dele, de fato, é entender e mudar o país pelo ponto de vista da livre iniciativa, ponto de vista da liberdade econômica. Essa ideia de uma organização, de um centro de pesquisas que não depende do governo, não é ligado a um partido político, por exemplo, mas que produz algo de alta qualidade com uma visão bastante clara, que é uma coisa que é chamada comumente de think tank, não é tão comum ainda no Brasil, né? Mas lá fora, especialmente, ou inclusive em universidades, é algo bastante comum, né? Sim, e isso que você está falando é muito importante, porque quando a gente foi criado, a gente não tinha parâmetro interno, né? Assim, a gente não tinha parâmetro dentro do Brasil em que a gente pudesse olhar e entender os erros e os acertos, o como, né, se estruturar. Então, o centro da gente ele foi montado e digamos, está sendo construído com uma inspiração muito grande de universidades estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos. Nós fomos diversas vezes aos Estados Unidos e fomos acolhidos por universidades parceiras que permitiram a gente entender a dinâmica de funcionamento em termos de linhas de pesquisa, estruturação administrativa, captação de recursos, gestão de recursos humanos. Então esse desenho do centro, em termos inclusive dos seus produtos, é muito inspirado no que já existe, e já existe aí há mais de 40 anos em alguns lugares. O nosso grande referencial como meta de longo prazo é a George Mason University, que tem o Mercatus, que é um centro de liberdade econômica, que hoje, inclusive, ele está no campus da George Mason, mas ele não está mais dentro utilizando os recursos da universidade. Muito pelo contrário, ele consegue, inclusive, contribuir para o orçamento da universidade. É óbvio que a nossa condição aqui, a gente está muito antes em termos de passos, né, os passos anteriores, a gente é muito pequeno perto deles, mas a gente tem uma meta de longo prazo de se estruturar como algo que tenha a importância e a relevância que o Mercatus tem, seja para o debate acadêmico, seja para o debate de políticas públicas e ideias nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ter uma relação com a universidade que possa inclusive contribuir com a universidade. Então, só para você ter uma ideia dessa relação com as universidades parceiras, e aí a maior parceira da gente é a Texas Tech, que é a Texas Technological University, que é a Universidade Tecnológica do Texas, com a qual temos convênio, e a Southern Methodist University, que é a SMU, que fica em Dallas, onde tem o O'Neill Center for Global Markets and Freedom, né, que também é um grande parceiro que a gente interage muito fortemente. E hoje, inclusive, o meu assessor, o nosso analista de captação de recursos, de gestão, o Alan, neste exato momento que eu dou a entrevista, ele está participando de um treinamento lá na George Mason.
representando o nosso centro. Que, aliás, o ano passado, o único centro que não era nem do Canadá, nem dos Estados Unidos, que estava nesse evento da George Mason, e por convite era o nosso centro. Então é um orgulho. E nesse período também já de curto, né, de 3 anos, o centro elaborou alguns produtos já de impacto, né? Um deles é o Índice de Liberdade Econômica Estadual, que foi elaborado com base na metodologia do Fraser, né? Como é que funcionou essa adaptação? A gente, só para entender, os produtos que o centro desenvolve, eles têm uma linha que é um planejamento estratégico feito lá do lançamento do centro. Então, nós hoje, em relação ao plano original, a gente avançou muito mais. Então, a gente tem um plano de 5 anos, a gente conseguiu, em muitos aspectos, antecipar alguns resultados. Um deles era a ideia de elaborar um índice que trouxesse a discussão de liberdade econômica mais próxima ao dia a dia. Não só falar do país como um todo, mas mostrar as diferenças regionais. Então, essa foi a ideia. O que existe hoje como pesquisa consolidada? A metodologia do Fraser, que quem desenvolve, quem trabalha nesse processo é justamente o pessoal do O'Neill Center for Global Markets and Freedom. Então, são eles que, digamos, nos deram suporte técnico para fazer a adaptação dessa metodologia e depois fazer, inclusive, a crítica ao nosso trabalho para que a gente pudesse balizar. Então, novamente, volta àquela questão que eu ia falar, pelo fato da gente não ter um parâmetro nacional ainda, a gente tem ainda um papel pioneiro na academia, nessa área de liberdade econômica, a gente fez a interação com uma universidade dos Estados Unidos, justamente quem desenvolve a metodologia. Então, o índice ele é calculado com base em 3 áreas, o índice estadual. É um componente ou uma área chamada tamanho de governo, que cabe aí o gasto do governo. Uma segunda área que tem a ver com a tributação, então qual é o peso que os tributos têm em cada estado. E a terceira área que é mercado de trabalho. O que a gente fez foi tentar seguir ao máximo a metodologia original, então localizar dentre os nossos dados aquilo que consegue seguir mais fielmente a metodologia para ter comparabilidade e para ter uma referência. Simplesmente não dizer o seguinte, olha, os caras tiraram da cartola um novo índice. Então o que a gente fez é pegar um trabalho consagrado e fazer um esforço de adaptar. E nesse exato momento, o que a gente está fazendo em relação ao índice é criar uma série histórica. E até o final do ano a gente vai estar com ela disponibilizada publicamente para estimular outras pesquisas de outras instituições do país ou até mesmo fora. Essa série histórica é retroativa até quando? Ela vai até 2003, ou vai de 2003, e chegará até 2017, que é o último ano com todos os dados disponíveis que a gente vai lançar, inclusive no final do ano. A gente tinha lançado o índice com os dados de 2015, 2016, a gente atualizou, teria 2017, mas a gente vai aproveitar o lançamento de 2017 e trazer aí a série histórica e disponibilizar publicamente. Já dá para ter uma ideia nessa série histórica se o país tem piorado, melhorado ou oscilado muito nesse quesito? Então, sabe o que é muito interessante da análise histórica? É perceber 2 coisas. Na média, ou seja, em geral, o Brasil piora, e não só como um todo nos índices internacionais, mas dentro do país os índices estaduais eles pioram. Então, se você comparar o começo da década de 2000 com o que a gente está chegando próximo ao final da segunda década, né, do século XXI, houve uma piora. Então, isso daí não é uma coincidência, quer dizer, o ambiente para se empreender no Brasil, o tamanho do governo, o peso fiscal, isso piorou bastante. E isso se deve apenas à imperícia dos gestores, dos governantes, ou alguma coisa do cenário externo, uma conjuntura maior? Olha, a gente tem primeiro, uma coisa muito importante, que é a questão das decisões políticas. Então, em um dado momento, e a gente consegue mais ou menos identificar isso nos dados, a orientação
vinda de Brasília e vinda dos governadores eleitos, que por sua vez vão influenciar os prefeitos, foi aumentar o gasto do governo, dar mais subsídio, interferir mais na economia como forma de resposta ao que seria a crise de 2008 e 2009. Então isso não aconteceu só no governo federal, isso se espalhou para os governos estaduais, até porque teve PAC, teve empréstimos do BNDES, linha de crédito aberta, houve uma sinalização toda de transferência de recursos entre as esferas para que esse comportamento, e aí atinge governadores ditos de esquerda e de direita, tá? Na verdade tem uma onda que vem e ao final das contas você vai identificar uma piora em vários indicadores que compõem o índice. E a gente acrescenta alguma coisa estrutural também. A gente está discutindo a questão da reforma da Previdência, né? E a não inclusão dos estados e municípios é um baita de um problema. Por quê? Nos dados da gente, a gente separa as despesas previdenciárias dos regimes próprios, chamados assim, no de índice, estados né? e municípios, no índice. E isso teve uma crescente ao longo dos anos. Ele vai piorando sistematicamente, na medida que vai aumentando o número de aposentados em relação aos ativos. Pela inércia mesmo, né? Pela inércia. Então você tem um fator que é de escolha de política econômica, um outro fator que é estrutural, e aí existe um componente importante que eu queria ressaltar, que é a piora da conjuntura econômica do Brasil, que tem dois motivos aí. Quando o Brasil para de crescer, tem uma conjugação de forças. Primeiro, é um esgotamento de uma política baseada em estimular a demanda, como se a oferta não existisse, né? Basta estimular a demanda que a economia cresce, e a gente sabe e aprendeu mais uma vez que não é por aí. E o segundo ponto é que, de fato, aquilo que se falava que não, era só um detalhe, o ciclo de commodities, os preços elevados, né, que isso influenciava pouco o país, a questão do preço do minério, o preço da soja e de outros itens que concentra hoje a nossa pauta de exportação. Isso daí que foi dado no papel secundário, que eu sempre falava do mercado interno do Brasil, na hora que houve essa piora, a atividade econômica sentiu. E isso impacta no índice de que forma? Praticamente quase a totalidade das variáveis que compõem o índice, elas são feitas em proporção à renda do Estado. Uhum. E a renda das pessoas vai parando de crescer. Então, assim, se a renda para de crescer e você aumenta o gasto, e o gasto é a proporção da renda, então assim, o peso do governo vai aumentando. Sim. Nessa crise de 2008, 2009, que a reação inicial do governo foi gastar mais e estimular mais o crédito e o consumo, de início não pareceu que essa ideia deu errado, né? Demorou um pouco mais, talvez 4, 5 anos, para que as consequências ficassem mais claras. E ali já tinha presidente elegendo sucessor, governador elegendo sucessor, ou se reelegendo. No curto prazo, esse plano deu certo, pelo menos politicamente, para aqueles que o implementaram, né? É difícil a gente educar o público sobre a economia quando essa relação de causa e efeito nem sempre é tão próxima temporalmente, quer dizer, a linha do tempo política é diferente da linha do tempo econômica, né? Como é que se explica isso para um cidadão que não tem tanto essa percepção? Puxa vida, Gabriel, você tocou um ponto que é absolutamente crucial na análise, que a gente chama de análise de economia política positiva do gasto do governo e dos efeitos macroeconômicos. Existe a teoria do eleitor míope. Os eleitores são míopes. O que significa isso? Que na hora do voto, o eleitor olha os últimos meses da sua vida, ele olha para a situação corrente e se ele está economicamente pior ou melhor. E toma parte da sua decisão de votar guiado pelo que ele está sentindo naquele momento. E não pela memória do que já deu errado, do passado. Uhum. E o que é difícil de você falar assim, como é que eu educo isso daí? O racional do eleitor, quando ele tem muitas coisas para lidar em termos de informação, e um processo eleitoral você é bombardeado com uma série
de dados, de informações, você precisa processar tudo isso. Isso toma tempo e custa tua atenção e, portanto, custa dinheiro em última instância. Então, o processo de tomada de decisão, você toma com a informação mais compacta possível. O mais compacto é você olhar para o seu bolso na hora e avaliar. Então, como é que a gente faz modestamente para tentar contribuir para que isso não se repita sistematicamente? É um trabalho constante de repetição. Olha, já deu errado. Olha, isso vai dar errado. Olha esse problema. Né? E toda vez que a gente tem espaço, apontar, né, digamos, o efeito Orloff, né? De você olhar para a pessoa no passado e falar, tá vendo, fulano? Você vai escolher lá na frente, vai te afetar. Eu sou você amanhã. Então, preste atenção na sua decisão, que você vai estar, inclusive, escolhendo o seu próprio destino lá na frente. Só que esse é um ato de repetir. Então, é um incansável repetir. E o mais difícil é que a gente luta contra, óbvio, todo o gasto que tem marketing de campanha e tudo mais, para tentar chamar a atenção disso. Obviamente que no nível de país onde as pessoas são mais educadas, que conseguem, portanto, não é só ter acesso à informação, mas processar mais informação, ter uma compreensão melhor dos efeitos da história, ter essa lembrança, essa memória. E saber que todos nós temos esses vieses e que às vezes a gente tem que saber que eles existem para corrigir um pouco a nossa forma de pensar. Né? Exato. Seria mais fácil. Né? No nosso país, que o nível de educação é muito baixo, né, a questão, digamos, análise emocional é muito mais preponderante, isso torna mais difícil. Então, o papel de um centro como o nosso, além de fazer pesquisa, é mostrar isso o tempo todo. Nossa contribuição é muito pequena perto da realidade, dado as nossas dimensões, mas a gente não pode nunca perder isso do horizonte, que a gente tem que estar o tempo todo apontando. Né? Não está passando a mão na cabeça de governo, apontando o que está errado. Aliás, isso é uma coisa importante. O centro não é partidário, não está ligado a governo algum. A gente é de uma universidade absolutamente tradicional no país, de um curso ligado a cursos da área de negócios que foram fundados no século XIX ainda. Então, assim, a gente está vinculado à nossa história, né? Uma universidade sem fins lucrativos, confessional, filantrópica, comunitária, né? Uma chamada, uma UCC. Então, nosso papel aqui é bater na tecla de, olha, tá errado isso que está sendo feito. Inclusive, quando dá certo, às vezes até sem querer, você citou, por exemplo, a alta das commodities na segunda parte ali da primeira década, né, desse século, é muito comum que os governantes, claro, tentem capitalizar nisso. Então, o presidente gerou não sei quantos milhões de empregos, ou o governador gerou milhares de empregos, ou o presidente fez a economia crescer X%. E essa relação, na verdade, não existe. Né? O presidente não cria empregos, exceto ali alguns empregos do próprio governo, né? Mas o Estado não tem essa capacidade de gerar empregos ou de fazer a economia crescer na marra, não tem uma fórmula mágica. Né? Então, esse é um ponto importante. O discurso político ele desconstrói a realidade e cria uma narrativa. E essa narrativa, ela não respeita os fatos e a causalidade. Então você atribui ao nosso líder, seja lá quem for ele, o papel das benesses, né, quando dão certo. E obviamente a moeda tem dois lados. Também quando algo vai errado, né, vão ser apontados os dedos para o governante, que vai virar o vilão da história. Mas em última instância, quem cria emprego é o setor privado. Quem toma as decisões? O setor privado. Obviamente que ele responde a incentivos. Ou seja, se há pacotes que, digamos, criam benefícios transitórios, etc., pode haver uma geração de empregos transitória. Mas, de fato, a longo prazo, a estrutura da economia, o lado da oferta, quem define esse lado são os empresários, são as empresas, são as famílias gastando o seu dinheiro e, portanto, escolhendo o que consumir, quanto gastar e assim por diante. Então, atribuir ao governo o papel de geração é simplesmente desconsiderar que o sistema em que isso funciona é um sistema de mercado, em que você tem decisões descentralizadas e que
a escolha da tecnologia a ser adotada, a escolha da forma, se dá pelo setor privado. Então, é uma leitura de que como se fosse a economia de um homem só, e não é. É a economia que é feita por milhões de pessoas tomando decisões diariamente. Muito bem. Olhando um pouco para frente, o que o centro está planejando para esse segundo semestre, talvez o ponto alto seja em novembro ali, né? O que vai acontecer em novembro aqui? Bom, em novembro a gente realiza o nosso 3º Fórum da Liberdade Econômica, né? Um fórum em que a gente tenta juntar justamente os dois lados do centro. Um lado que se refere à pesquisa, portanto, é um locus onde os pesquisadores que estudam liberdade econômica em diferentes aspectos, né, seja liberalismo pela ótica do direito, ou pela ótica da filosofia, ou da ciência política, ou da economia, possam ter um espaço para apresentar suas pesquisas. E ter o lado da divulgação. E o lado da divulgação, ele tem por base trazer, sejam nomes do empresariado, sejam nomes da academia, sejam nomes que passaram pelos diferentes governos, trazendo a perspectiva da liberdade econômica para um público maior, para um público não só o interessado pesquisador, né, mas aquele que é interessado, que é leigo do assunto, mas quer aprender. E tem inclusive uma chamada para artigos, para quem quiser enviar artigo para apresentar aqui no fórum, né? Exato. Até dia 30 de agosto nós estamos recebendo artigos completos ou artigos com o seu resumo, o resumo dos artigos, para que possam ser selecionados para apresentação aqui no fórum em novembro. E além disso, né, você fez uma pergunta, o que mais tem além do fórum? É que o fórum ele acaba sendo um canal de comunicação, onde a gente vai disponibilizar a nossa série do Índice de Liberdade Econômica Estadual publicamente e colocar, né, apresentar os produtos que nós temos desenvolvidos nos últimos anos, né, para uma versão pública, né, seja o nosso estudo em conjunto com o Fraser sobre uma auditoria da liberdade econômica do Brasil e apontando aí quais são as medidas necessárias para as reformas que já começaram, pelo menos, que seja em termos de discussão no Congresso, a acontecer, seja uma análise sobre o comportamento do legislativo brasileiro em relação à liberdade econômica, né, que a gente chama de Observatório do Legislativo, né, apresentar nosso índice, como eu disse, e em breve também uma ferramenta que para alguns municípios a gente está desenvolvendo, aqueles em que a gente conseguiu uma parceria para implantar o sistema de tributário, que é o que chama de calculadora tributária, né, que vai ser uma ferramenta de planejamento financeiro das pessoas, onde elas podem informar como elas estão gastando o seu dinheiro. Obviamente cada uma informa, isso é uma informação privada, mas é um aplicativo e é um locus aqui da web que permite as pessoas perceberem o quanto o governo está, né, esferas estadual, municipal e federal, abocanhando da sua renda, seja aquela mordida que vai direto no bolso ou aquela que se dá por meio daquilo que a gente consome. Então é uma ideia de olhar assim, de fato, qual que é a tua renda disponível, o que te sobra depois que o governo dá uma mordida. Até para entender da onde vai vir ou para onde vai o seu dinheiro, né? Não só para você se planejar financeiramente, mas para ter uma postura mais ativa em relação ao que é feito dele pelo governo. Tudo isso está ou estará no site do centro, que é o www.mackenzie.br/liberdade-econômica. Professor Vladimir, obrigado pela conversa, bom trabalho nesse semestre e até breve. Gabriel, obrigado por tudo, obrigado pela entrevista, foi um grande prazer. E você que nos ouve pode encontrar mais sobre o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica também nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Esse podcast fica sempre disponível no Spotify, no YouTube e na nossa página no Facebook, na aba de vídeos. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.